Olá, habitantes do Terra X, que o Luiz Abel Jornaleiro, estou com um clássico aqui, Dia das Bruxas, da década de 90. Dia das Bruxas foi escrito pelo Jeff Lubb e desenhado pelo Tim Sale. Essa obra, que foi lançada de formato individual pela Abril Jovem em formato americano, ela tinha como um plot fazer uma aventura do Batman que se passasse na época do Dia das Bruxas. E a primeira, que foi escrita pelo Jeff Lubb, ela tem como fundamento, ela é praticamente uma jogada direta do Batman atuando no Dia das Bruxas, onde tem um blackout em Gotham, e ele luta contra o Espantalho. A narrativa visual e a narrativa em off do Jeff Lubb, ela é muito objetiva e ela é muito tensa ao mesmo tempo, tanto que a maturidade do roteiro ficou tão bom que o Christopher Nolan, diretor dos 3 filmes do Batman, pegou parte desse plot, parte dessa narrativa, tanto visual quanto narrativa gráfica, e utilizou em algumas cenas do Batman Begins. Né? É possível ver no disco de DVDs extras ali que mostra algumas semelhanças de cenas. A primeira história é contra o Espantalho, tá? E é muito legal, é muito bom. Pode parecer que é apenas uma história de combate ao crime do Batman contra o Espantalho, mas não. Ela tem alguns elementos bem adultos. O Batman é envenenado, né? Ele é envenenado pelo Espantalho, né? Ele sofre um tempo com os efeitos da droga, com o efeito dos alucinógenos, do gás do medo. E nessa história, ele também se envolve com uma mulher ao qual ele se apaixona e pensa em largar o manto do Batman nessa história. É muito legal. Tá, a forma narrativa visual do Tim Sale é muito bem feita. O Tim Sale, para quem não sabe, ele é um desenhista que tem uma característica de arte muito pessoal. Não tem como tu não olhar um desenho do cara e não reconhecer que a arte é dele. Então ele tem uma arte muito limpa, às vezes remete um pouco ao David Mazzucchelli no Batman 1. É muito bom. Isso aqui se passa nos anos iniciais do Batman. A primeira história contra o Espantalho, não vou revelar mais para não dar spoiler, vou deixar curiosidade para vocês catarem o material, tá? E vale a pena. No segundo volume, que é esse aqui, que foi contra o Chapeleiro Louco, tá? É um segundo ano, é um segundo Dia das Bruxas, em que o Chapeleiro foge do Asilo Arca e ele começa a pegar várias crianças, vai sequestrando as crianças para ele reconstruir a cena do Lewis Carroll do Chapeleiro, dando chá, servindo chá para as crianças. E é bem interessante que essa história ela remete muito à infância do Bruce, porque alguns dias antes do pai e da mãe do Bruce, da Martha e do Jonathan serem assassinados, serem baleados, a mãe dele leu para ele Alice no País das Maravilhas. Então a referência e o drama da referência da história com o que acontece com o Chapeleiro Louco é muito intenso. Tem uma cena que é uma cena fantástica, uma narrativa visual fantástica, em que o Batman ele soca o Chapeleiro e ele cai assim, bate contra um vidro e cai, e quando ele está caído no chão, o meio do espelho é o Batman de pé, com o Chapeleiro caído na frente, olhando o reflexo do Batman, olhando o reflexo dele no espelho, e um buraco quebrado bem no meio. Isso que é uma espécie de arte visual que remete o quanto o personagem é sofrido, é quebrado, é angustiado. Isso passa a imagem de que ele é um cara que, por mais que ele combata o crime, ele sempre vai ser um ser humano atormentado. Isso aqui visualmente é excelente e o roteiro é muito bom. E curiosidade do segundo volume é que a Bárbara Gordon é uma das crianças, que é a filha do James Gordon, que vai se tornar a Batgirl no futuro, é uma das crianças que é sequestrada pelo Chapeleiro, que o Batman tem que resgatar a pedido do Gordon. O terceiro volume, que fecha esse conjunto, é muito legal. Ele tem uma narrativa mais simples, mas é muito boa, que é aquele conto dos fantasmas que visitam o Homem Rico e trazem para eles aquela situação que o ser humano vive, principalmente na época do Natal, um conto de Natal de Charles Dickens, em que o Batman é visitado por 3 fantasmas. Não vou falar com os fantasmas para não entregar o jogo, mas que esses fantasmas falam para o Batman que no Dia das Bruxas ele não precisa só combater o crime, ele pode viver o Dia das Bruxas como uma criança, ele pode tentar viver aquilo ali não só como um combatente, ele tem que pelo menos uma vez na vida, por pouco mais que seja, mas que ele viva a vida, que ele seja um ser humano que não encare o combate ao crime como um todo, e seja um pouco Bruce Wayne. É muito legal, é um material muito bacana, eu mostrei aqui para vocês no formato Roots, que ele foi lançado pela primeira vez no Brasil pela editora Abril. Eu recomendo 100%, uma dica bacana do jornaleiro. Ó, dá o likezinho no vídeo aqui, compartilha, e quando eu tocar o sininho lá, é porque chegou um material bacana do jornaleiro, do Terra X Dicas para vocês. Abraço do jornaleiro e até mais.